Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Venho trazer para o coração de vocês mais uma palavra viva que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 16, tá bom, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13 nos diz assim: pois antes da lei estava o pecado no mundo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança e à transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, que abundou para com muitos. Versículo 16 para encerrar. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio, uma só ofensa na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo nos diz aqui na carta aos Romanos? Que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Porque quando a serpente ali enganou Eva e consequentemente Eva induziu Adão a comer do fruto proibido, também ele caiu. Então, pelo pecado ali de Adão, desobediência de Adão, entrou o pecado e pelo pecado gerou a morte, que a Bíblia nos fala, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado entrou por Adão, por um só homem, através da sua desobediência. E o pecado gera a morte, como estamos dizendo aqui Paulo. E reinou esse pecado até Moisés, os profetas, tudo até vir Jesus Cristo, que também, como o apóstolo Paulo fala aqui, que também por meio de um só homem, também abundou a graça, veio a salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por um homem entrou o pecado e também por um só homem veio a aniquilação do pecado através da graça e veio a salvação dos nossos pecados através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que abundou para muitos. Todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, está ali vivendo e passa a viver uma vida de obediência a Ele, a sua palavra e aos seus mandamentos, por meio da graça, da sua fé que você tem em Jesus Cristo, e ali você passa através do Espírito Santo, meus irmãos, a obedecer a palavra, ser guiado pelo Espírito Santo, e veio a vida através do nosso Senhor Jesus Cristo, abundou a graça, a vida, a salvação, a justificação, que a Bíblia diz que é o dom gratuito de Deus, é a salvação pela graça através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa é uma palavra bem breve que eu venho trazer para o coração dos meus irmãos nesse dia de hoje, que por um só homem entrou o pecado, mas também por meio de um só homem, o nosso Salvador Jesus Cristo, que se fez carne aqui nessa terra e veio para nos dar a salvação, também entrou a justificação pelos pecados, através do nosso Senhor e Salvador. Tá bom, meus irmãos? Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Compartilhem o vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Para avançar o reino de Deus. Deixe seu like. A paz do Senhor Jesus.